Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Photoshop canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer alguma dica super importante com relação à nitidez de imagens no Photoshop. A aplicação de nitidez em fotografias no Photoshop. Vou trazer uma dica super importante para vocês, ok? Bom, vamos abrir aqui a nossa imagem para que nós possamos trabalhar em cima dela, ok? Pronto, aqui nós temos a nossa imagem onde vamos aplicar a nitidez. Bom pessoal, inicialmente nós queremos dar um conceito para vocês. O conceito é o seguinte: quando a gente observa essa imagem, a gente percebe que ela é uma imagem boa, não é verdade? Imagem bonita, imagem clara. A gente percebe que foi bem tirada essa foto. Só que para a aplicação da nitidez, nós temos que ter duas situações quando a gente abre uma fotografia dessa no computador. Quais são essas situações? Primeiro, para que a gente possa aplicar a nitidez a uma imagem, nós precisamos que ela esteja desfocada. Essa é a primeira situação. Se a imagem estiver desfocada, nós precisamos aplicar um certo grau de nitidez. Ou então, uma segunda situação é o seguinte: a imagem não está desfocada, ela está uma imagem boa, só que ela pode estar ligeiramente suavizada. Então, nessa situação, ela também necessita de uma correção na questão da nitidez. Tudo bem? No nosso caso aqui, dessa imagem, a gente percebe que não é uma imagem desfocada, mas ela está ligeiramente suavizada. Tá? Pode ser aplicado um filtro de nitidez nessa imagem, nessa fotografia. Ok, pessoal? Então nós voltamos para aquele conceito básico, né? Que toda imagem no computador, quando passa de uma câmera digital, de um scanner e assim por diante, quando passa para o computador, ela necessita ser tratada, ela precisa de algum ajuste, ou mais ou menos, mas ela sempre precisa de algum ajuste. Então vamos ver como é a aplicação da questão da nitidez. Nós temos no Photoshop o filtro. Nós vamos aqui em filtro e vamos aqui em tornar nítido. E aqui nesse menu nós temos várias opções: aplicação inteligente, máscara de nitidez, tornar arestas nítidas, tornar mais nítido e tornar nítido, certo? Qualquer um dessas opções aqui, pessoal, nós podemos aplicar e vamos ter um resultado positivo, né? Vamos dizer assim, na aplicação da nitidez. Por exemplo, eu posso escolher aqui tornar nítido e a imagem se torna mais nítida, né? Podemos, por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui, a imagem como estava, e vamos aplicar aqui uma outra situação. Por exemplo, tornar mais nítido, a imagem se torna mais nítida, como a gente pode perceber. Ok? Bom, agora nós aplicamos essas duas opções.
tornar nítido e mais nítido. É errado a gente aplicar esses dois comandos? Não, não é errado. Só, pessoal, que é o seguinte, é aí onde vem uma dica importante, né? Quando você aplica essas duas opções, tornar nítido, tornar mais nítido, ou esse ou de cima, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando que o Photoshop ele aplique automaticamente o filtro de nitidez. Nós deixamos que o programa aplique os valores automaticamente. Quer dizer, nós não temos nenhum controle sobre o que o Photoshop está fazendo. Tudo bem? Então a grande dica é o seguinte, nós sempre procuramos usarmos essa opção aqui, ó, máscara de nitidez. Eu vou explicar para vocês por que a importância de nós usarmos esse comando aqui, máscara de nitidez. A grande dica é o seguinte, pessoal, é que através desse comando nós vamos ter controle sobre os valores que vão ser aplicados à imagem. Vocês podem observar que aqui nós temos 3 parâmetros: intensidade, raio e limiar. Então esses valores aqui nós vamos controlar de acordo com o que nós vamos percebendo na imagem, as alterações que vão ocorrendo. Por exemplo, aqui nós devemos sempre começar com a intensidade, né? Podemos começar aqui, nós temos aqui uma escala que varia de 0 a 479, né? Mas nós podemos começar com a intensidade de 100. 100. Já percebe que houve alteração. O raio a gente pode diminuir um pouquinho. Podemos começar com 1 também, né? E uma dica mais importante ainda, pessoal, está aqui, ó, nesse final, no limiar. Esse limiar aqui, pessoal, é onde está o segredo desse comando aqui, máscara de nitidez. Por quê? Porque esse comando limiar, esse parâmetro, ele vai suavizar o que foi feito nesses 2 parâmetros anteriores, a intensidade e o raio. Então, por exemplo, se nós aumentarmos o limiar, vocês observem que vai havendo uma suavização do filtro. Estão percebendo? Houve uma suavização. Se nós diminuirmos o limiar, ela fica como estava a aplicação. Mas se a gente aumentar, então ele vai suavizando os efeitos. Por exemplo, aqui em 70 a imagem ficou bem nítida, né? Ficou bem bacana. É isso, pessoal. Então essa é a grande dica para vocês, né? Essa dica é importante. Sempre usem, quando for aplicar o filtro nitidez, sempre usem esse comando aqui, ó, máscara de nitidez, que vocês têm como controlar os valores aqui desse filtro. Ok, pessoal? Isso é importante principalmente porque você tem diversos usos para uma fotografia, né? Por exemplo, você pode imprimir essa fotografia num livro, um livro em papel couché, papel brilhante, né? Então você vai precisar de uma imagem de uma boa qualidade. Já se você for imprimir um papel jornal, por exemplo, né? Um papel offset, sem brilho, então você vai precisar de um grau maior de nitidez. E através desse comando aqui é que você vai controlar, né, o grau de nitidez que você quer dar à sua imagem. Ok, pessoal? Então eu deixo para vocês essa dica aí importante, né? E espero que vocês usem aí no seu dia a dia,
no seu trabalho, na sua profissão, ou até mesmo no seu aprendizado. Ok? Quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado conosco essa dica. E não se esqueçam de dar o seu gostei, se inscrever no canal, que em breve nós vamos trazer mais dicas e informações a respeito do Photoshop. Obrigado a todos vocês, um abraço e até lá.